Então, meus irmãos, vamos lá, continuando nossa 10ª aula, Teologia Sistemática 2, Teontologia. Irmãos, quando eu falei há pouco, né, sobre o Dr. Lay Ribeiro, eu sempre gostei, irmãos, de ter uma alimentação bem saudável, claro, dentro daquilo que eu achava que era saudável. Tem hora que você descobre que algumas coisas têm nada de saudável, né? Por exemplo, nós tínhamos há muitos anos atrás cortado refrigerante, e aí nós só tomava suco de caixinha, achando que era melhor. E aí a gente vai aprendendo, né? E aí a gente descobre também que tem muita química e principalmente muito açúcar também no suco de caixinha, né? E nem o suco de laranja feito na hora também, que a gente pensa que é saudável, não é. Pois é, Vai diretamente no fígado. pois é, minha irmã, você sabe que eu estava indo com o irmão Marcos Batista da Hora para um culto de oração, alguns anos atrás, tem o quê? Tem uns 5 anos atrás. E aí eu conversando com ele, a família dele sofre de diabetes, e aí ele disse assim, então, você sabe, né, pastor, que suco de laranja não faz bem, né? Ataca o diabetes, tal. Aí eu olhei para ele e falei, suco de laranja não faz bem, Marcos? Ele sério e tal. Aí eu olhei, sabe quando você ouve, irmãos, e desconsidera, né? E depois eu fui pesquisar um pouco, fui estudar, inclusive aprendi com o Lé Ribeiro. Quando Deus cria as frutas, ele já cria as frutas para serem comidas. É. E no processo de comer, não dá um pico de frutose. É. Porque nas nossas células do corpo, em todas as nossas células, elas têm, dentro das células, elas podem, quando nós consumimos qualquer coisa que tenha glicose, o nosso corpo distribui todas essas glicoses na célula do corpo. Mas a frutose, a única parte do nosso corpo que recebe é o fígado. E há uma explosão de frutose, porque uma coisa é a glicose e outra coisa é a frutose. A frutose há uma descarga absurda no fígado. E tem pessoas que adquiriram problemas no fígado, como cirrose hepática, sem nunca ter tomado um copo de cerveja na vida. Verdade. Porque aprendemos que o suco natural é bom, então a mãe, fazendo para a família o seu suco de laranja, ela coloca açúcar, que já vai, né, já tem glicose, e ainda tem o doce da fruta, que é a frutose. Só que há uma explosão no fígado, há um pico na glicose, a pessoa muitas vezes tem diabetes, sofre, e ele, bom, resumindo, irmãos, o Dr. Lay Ribeiro, inclusive, comentando sobre essa questão, o que ele fala? Ele fala o seguinte, que a fruta, quando você pega 5 laranjas para chupar, e você descasca e vai chupando, você demora uma média de quanto tempo em 5 laranjas? Vamos lá. Descasca uma, chupa. Uns 25, 30 vai uns 40 minutos quase. Se você está com muita sede e pressa, pelo menos 10 minutos, né? 5 laranjas, uns 15 minutos. Você está ali. Se você está conversando, uma meia hora. Né? Conversando, o jeito que eu sou laranja, demora uma hora, 6 laranjas. Não é? Por exemplo. Agora, quando você pega essas mesmas 6 laranjas e põe ali na maquininha para fazer o suco, e faz o suco. Você toma essas 6 laranjas em quantos segundos? Eu acabei de tomar 300 ml aqui em 5 minutos. É que eu fui bebendo aos poucos. Você mas foi era aos uma poucos. golada, né? Então, e você vê, o Lay Ribeiro, ele comenta sobre isso, pastor, e ele fala que muitas vezes numa golada, em 1 minuto você toma. Então, há uma explosão de açúcar, que no caso não é açúcar, é frutose no fígado. E aí, segundo a medicina mais recente, eles descobriram que as únicas frutas que são boas para se fazer suco é limão e maracujá. E detalhe, sem açúcar. As outras, todas as frutas, é para ser comida, não é para ser bebida. Melão, mais nada, porque no momento em que você come a fruta, tem a fibra. Então, não há o tempo do organismo ir processando.
sem haver esses picos. Então, por que eu estou falando tudo isso, né? A gente entrou na questão da providência, da preservação. Eu não estou aqui fazendo uma defesa, até porque eu não sou da área. Mas, irmãos, acompanhem médicos nutrólogos, como o Dr. Lai Ribeiro. Eu, em 2009, quando eu saí da Bolsa, eu já estava sofrendo com a minha saúde. Em 2012, dando aula no seminário, um professor, um aluno que era médico, ele me consultou lá no seminário e ele, ali, conversando comigo, fazendo ali uma consulta, ele descobriu que o meu problema era com derivados de leite. Eu ia passar por uma cirurgia. A partir de então, eu criei tanto interesse por isso. Então, por isso que há pouco, quando eu falei sobre a biomassa de banana verde, irmãos, a biomassa de banana verde, hoje ela é usada por atletas, por nutrólogos. Ela é nutricional. Ela resolve várias coisas, inclusive alguns casos de depressão são curados com banana verde, irmãos. E pode fazer tanta receita com ela, né, pastor? Meu Deus do céu, você faz nhoque, você engrossa o feijão, você faz o que... Até dá para fazer uns brigadeiros docinho. E o que uma das maiores especialistas, irmãos, de biomassa no nosso país é uma senhora que ela tinha problema de prisão de ventre. Vocês já ouviram falar naquele caso de pessoas que sofrem de não usar o banheiro durante um mês? Já ouviram? Já. Dá para acreditar que uma pessoa fica sem defecar durante um mês? Já imaginou? 15 dias? É uma loucura, não é? É uma loucura. Mas, sem fugir muito da matéria, mas faz parte da educação, e eu queria passar para vocês, essa senhora, ela sofria com esse mal, tomava todo tipo de laxantes que ela podia ter, e um dia ela foi morar num sítio, e lá no sítio roubaram toda a casa dela. Roubaram tudo. Num dado momento que ela foi para a cidade, quando voltou, roubaram tudo. Não tinha mais nada. E era um sítio muito distante, então ela não poderia ir para a cidade, tinham acabado de arrombar tudo, ela tinha que ficar lá para não levarem o restinho das coisas. E como que ela ia passar aqueles 2, 3 dias se ela não tinha mais nada para comer? Ela só tinha banana. Banana. E aí ela pegou lá, acendeu o fogão a lenha, pegou um pouquinho, sei lá, de feijão que ela tinha, que sobrou lá, achou, pegou banana verde e começou a cozinhar banana verde com casca e tudo, e comeu a banana verde com casca e tudo. Ela registra, é uma senhora que se torna depois uma especialista, depois ela escreve livros. Ela descobriu que por meio da banana verde, da massa e da casca, regulou o intestino dela. Aquilo que nunca nenhum remédio conseguiu fazer na vida dela, a banana verde conseguiu. E aí ela começa a estudar mais sobre o assunto, ela gostava, e se torna uma cientista do tema. Pesquisa, Eu irmãos. acompanho ela também. Eu esqueci o nome dela, irmã. A irmã lembra o nome dela? Eu não lembro o nome dela. É uma senhora de cabelo branco, né? Exatamente. Irmãos, é maravilhoso. Ou seja, muitos problemas de saúde a gente resolve com banana. Bom, por que eu estou falando tudo isso? Aprendi tudo isso com o Lai Ribeiro. E qual era a frase? Lai Ribeiro diz, o que eu estou agregando na vida de outros? Quanto valeu para a minha vida as informações do Dr. Jorge Fugil lá no seminário em 2012? Me preservou de não fazer uma cirurgia. Quanto que o Dr. Lai Ribeiro ajudou para minha esposa e para mim, para a nossa saúde? Mas ajudou muito. Por quê? Educação, preservação, providência. Pode ver, a gente está falando de Deus no macro, mas perceba que quando a gente constrói um mundo melhor, irmãos, a gente gera e replica o que Deus fez de uma forma dentro dos nossos irmãos, da nossa família. Vou dar um último exemplo aqui para vocês, para a gente ir para o slide. Meu filho mais velho, ele tem rinite. Eles nasceram, os 2 filhos, de vez em quando, quando mudava o tempo, ele aí atacava a rinite. Então, aí ele tinha que pegar aqueles aparelhinhos, colocar, fazer aquele certo tratamento. Um dia, minha esposa, assistindo um vídeo do Lai Ribeiro, ele falou assim, olha, se o seu filho sofre de rinite, corta o óleo de soja. Eu e minha esposa olhamos assim, a gente já estava usando pouco óleo de soja em casa. Porque vai evitar de dar crise de rinite. Meus irmãos, fizemos isso. A próxima crise de rinite que o meu filho teve foi praticamente quase 2 anos depois. E a gente hoje não utiliza mais óleo de soja. A gente utiliza banha de porco, ou
óleo de coco e azeite e manteiga. Essas são as gorduras que eu tento utilizar na minha casa. Mas você não usa nada de... Não, às vezes quando come fora, então um pouco não tem problema. Mas pode ver, eu sou de uma família onde a gente reaproveitava o óleo de soja. Aquilo se torna meio que um veneno para a nossa saúde. E aprendi com ele. Meu filho, só de não precisar mais colocar aquelas bombinhas, que muitos têm dependência, isso já foi um benefício muito grande. Então, dá uma pesquisada sobre o Dr. Lai Ribeiro, vocês vão aprender muita coisa, tá bom? Fiz aqui minha contribuição, passando parte daquilo que eu aprendi com ele. Providência divina. Então, preservação. Deus preserva todas as coisas criadas como elementos existentes que conservam as propriedades com que ele os criou. O Dr. Lai Ribeiro também fala muito sobre essa frase, que ele fala muito sobre isso, que ele cita um sábio grego, que é o pai da medicina, dizendo que nós somos o nosso remédio, que o nosso remédio seja o vosso alimento. Quantas vezes, irmão, a gente está doente porque a gente está comendo errado? Mas a gente só muda a dieta e aí a saúde volta, porque a gente não está se alimentando. A gente está comendo um produto alimentício e não é alimento. Então isso é muito interessante, irmãos. Por isso que eu gosto muito de todos esses médicos que são nutrólogos. Eu, particularmente, gosto de, em vez em quando, sempre estar acompanhando uma coisa, outra, pesquisando, que isso tem agregado muito na nossa vida. O Dr. Lai Ribeiro, ele recomenda, né, a gente fazer o uso de Lugol. Nós usamos aqui em casa, irmã. A gente também usa aqui para equilibrar, né, principalmente o chocolate. Eu faço uso com chocolate. Ele recomenda o Lugol, recomenda esse, como é que fala? Como é que é o nome? O cloreto. Só para vocês terem uma ideia, irmãos, quem sofre de diabetes, olha o que o Dr. Lai Ribeiro fala, que canela em pó no café de manhã, sem seu açúcar, ele equilibra o diabetes. Alguém já explicou para vocês que canela em pó ajudaria? Canela em pó adoça, né? Também. E adoça. Ela adoça. Ela dá um paladar. Irmãos, assim, né, eu tô comentando porque isso está dentro de um horizonte, você vê, de alimento. Pensem, irmãos, se a gente for criado com todas as riquezas de intelectualidade, em todas as áreas da nossa vida, a gente vai estar só cumprindo o que Deus fez conosco. Por isso que a igreja é esse ninho de riqueza intelectual, de riqueza espiritual, intelectual e física, econômica. Né? Pode ver, irmãos, o que é o dízimo, senão a disciplina com o orçamento? Como que a gente vai dizimar se a gente vive só endividado? Não dá para dizimar desse jeito. O que é o dízimo, senão uma reeducação nas finanças e também o quê? Uma maneira de demonstrarmos generosidade. É fantástico, irmãos. Está dentro dessas perspectivas, né? Tudo gira em torno da disciplina, né? Dentro desses princípios. Então, leia para nós, pastor Johnny, providência divina. Vamos lá. Por favor. Deus está continuamente envolvido com todas as coisas criadas de forma tal que preserva-as como elementos existentes que conservam as propriedades com que ele os criou, coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades características a fim de fazê-las agir como agem, e orienta-as no cumprimento dos seus propósitos. Então, a base da providência divina, aqui defendida pelo Gruden e por muitos teólogos, é sempre essa, irmãos, a preservação, a cooperação e essa questão também do governo, né? Por isso que entra, que orienta, né? E dentro de orientar, está dentro de um governo bem estruturado. Eu não sei se vocês acompanham um pouco sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul, irmãos, é o grande exemplo do que Deus pode fazer com uma nação que, em primeiro lugar, se rende a Ele,
em oração, em buscar a Deus e criar um país melhor. Pode ver, um país de trabalho e um país de educação. Eu não sei se vocês sabem, mas o professor na Coreia do Sul, ele é tão valorizado quanto um juiz, um médico, um gestor público. Sabia disso? Não sei se vocês sabem. Os professores na Coreia do Sul são extremamente respeitados. Por quê? Porque há uma cultura de valorização. Há uma cultura dessa ideia da providência divina. Porque o professor do primário, ele só vai ser um excelente professor e só vai ser lembrado, e os médicos do futuro, lá na frente, vão agradecer porque eles tiveram professores de primário exemplares. Então, o médico, quando vê um professor, eles respeitam, não vê assim como a professorinha da creche. Ah, não tem o que fazer? Vai dar aula na creche. Sabe essa ideia nossa que se está desempregado, vai dar aula. Mas olha o efeito cascata de miséria, né? O professor já não é valorizado. Quem é que você conhece que está se graduando para ser professor? A pessoa pensa, não quero ser professor, vou ganhar muito mal. Lá na Coreia, não. Lá na Coreia, ser professor é pertencer a uma categoria de pessoas que são respeitadas. Isso não é só na Coreia. Isso é em qualquer país onde há cultura, educação básica. Vamos lá. Papel do sacerdote e dos levitas na Bíblia e dos profetas. Era um papel importante ou não? Claro. Certamente. Quem ensina, irmãos? O pastor, o mestre. Quem ensina? Como que a Bíblia trabalha essas pessoas? Pessoas de autoridade. Não é o Zé Mané. Está desempregado, virou pastor. Não tem o que fazer, virou levita. Hoje, nesse conglomerado de igrejas mercadológicas, a pessoa quer virar pastor para ganhar dinheiro, não quer cuidar do rebanho. Então, percebam que esses princípios aqui da providência divina, ó como Deus se apresenta para nós como um professor, como um orientador, como um mentor. Essa figura ela é importantíssima. Então, dentro da preservação, tem a cooperação e o governo, pode ver que em países e que valorizam a palavra de Deus e levam a sério, eles constroem um país melhor. Eu não sei se vocês sabem, mas na Coreia havia rios em cidades, como acontece aqui em São Paulo com o nosso Tietê, que eles despoluíram e criaram uma coisa fantástica. Cidades lá na Coreia, em que eles fizeram isso, eles despoluíram aquele rio poluído, e ali canalizaram, criaram um sistema de tratamento. Hoje é um lugar de passeio, no meio dos prédios, com rios, com peixe. Quando você acompanha um pouco dos filmes coreanos, você nota isso. São lugares que há 30, 40 anos atrás eram o quê? Eram lixos, eram córregos, esgotos a céu aberto, e hoje é um rio com peixe, é um lugar onde as pessoas passam para ter um momento. Imagine você hoje podendo estar ali perto do Tietê, perto desses rios que cortam os pinheiros, e você parar ali no prédio e durante o almoço você caminhar, ver os peixinhos, volta, sentar um pouco e voltar para o trabalho, irmãos. É possível isso? Claro que é. O capítulo da providência divina nada mais é do que Deus tentando mostrar para nós o quê? Olhem para mim, olha como eu faço, eu crio um jardim. Eu pego um pecador que nem você e eu, que nem nós, e transformo num ministro. Se eu faço isso com uma pessoa, se eu faço isso com uma família, se eu faço com uma igreja local, o que eu não posso fazer com uma cidade ou com uma nação? Então, dando essa ideia que a gente não pode perder de vista. Eu sei que o mundo está caído, tem pecado, mas a gente não pode perder isso de vista, porque isso faz parte da característica de Deus entre nós, tá bom? Tudo bem, meus irmãos? Tranquilo? Continuando aqui, ainda dentro da providência divina. Opa, cooperação. Opa. Agora, coopera. Pode ler para nós, Pastor Johnny, por favor? Cooperação. Deus coopera com as coisas criadas em cada ato, dirigindo as suas propriedades características, a fim de fazê-las agir como agem.
Ou seja, há uma intervenção em Deus com relação à sua cooperação. Irmãos, deixa eu até gastar um minuto aqui também falando sobre isso com vocês. Nós, como ministros e seminaristas e obreiros, muitas vezes achamos que tudo depende de nós. Só a cooperação já é uma bênção. Por exemplo, irmãos, quem vai criar o neto de vocês? Tirando aqui a nossa irmã Cleusa, que já cria os netos, vamos pensar aqui nós. Quem vai criar o neto de vocês? Não seremos nós. Mas só de nós cooperarmos, criando uma família bem estruturada, para dar educação para os nossos filhos, e quem sabe para alguns netos, para que esses netos sejam homens e mulheres de bem, a gente já cooperou. Quando a gente edifica uma igreja local e cria ali com zelo aquela igreja e participa cooperando daquela igreja, a gente só não está cooperando no presente, a gente está cooperando até na posteridade. Porque imaginem a situação assim, vai ter sucessão agora nos ministérios, deixa o irmão que é meio tranqueira fazer as coisas, não tem problema não, ele é vaidoso, deixa ele fazer. Eu não estou cooperando. Porque esse irmão que é vaidoso, hoje ele pode nem me atrapalhar, porque eu estou aqui no meu canto, mas ele vai atrapalhar a vida de muitos. A cooperação é um milagre tão grande na nossa vida, quanto também a preservação. Deus, ele preserva todas as coisas, mas não só preserva, dando o seu toque, mas ele coopera. Para você estar estudando aqui, Deus está cooperando conosco, comigo. Mas ele não vai te dar de mão beijada o conhecimento. A gente vai ter que ler, a gente vai ter que estudar. Não é assim? Pode ver, irmãos, a cooperação ela é grande. O que implica uma cooperação? Implica em muita coisa. E a ausência da cooperação, irmão? Implica em muita coisa ruim. Tem vezes que um pastor ele só precisa do apoio. Ele só precisa do apoio. Ele só precisa que a igreja participe. Ore. Ele não precisa de... Tem vezes na nossa vida, essa questão que a gente usa o termo de fortalecer, é só isso que a gente precisa. A gente não precisa de muita coisa. Para um presidente, um governador, um prefeito, ter uma gestão, muitas vezes, pública adequada, ele só precisa da cooperação. Ele não precisa que todo mundo faça o papel do presidente. Perceba, a cooperação é algo divino, mas é algo que ele replica conosco. E o autor vai trabalhar aqui, claro, dentro da premissa maior, macro, com relação aos animais, com relação às causas, mas isso envolve todos nós. Imagine Davi. Por que Davi, irmãos, foi extraordinário? Porque ele tinha soldados extraordinários que cooperavam com ele. Quando você tem essas pessoas que cooperam com você, olha, irmão, já é uma grande coisa que a gente faz. Tá bom? Tudo bem até aí? E aí o autor ele vai trabalhar com vários pontos sobre essa questão, né? E até mesmo ele entra nesse aspecto aqui falando um pouco sobre a questão do mal. Porque, irmãos, muitas vezes, como que a gente vai lidar com o mal? A gente vai neutralizar. Quantas vezes a gente está vendo algo que é mal crescer e a gente não faz diferença? Sabe aquela ideia, a irmã que é fofoqueira? A gente não repreende a irmã porque senão a irmã não vai gostar da gente. Tem hora que a gente tem que arrumar alguns problemas. A irmã falou, irmã, fulano não está aqui não. Vamos falar dele, não? Mas eu estou falando para a gente orar. Eu falei, então, tocar do assunto, não. Tem vezes que a gente tem que dar uns cortes, porque a gente está vendo o mal crescer e a gente está sendo indiferente. Como alguém já disse, né? Se não me falha a memória, é uma frase de Martin Luther King, o problema não é a maldade dos maus, é o silêncio dos justos. Tem vezes que a gente tem que... Como que a gente vai vencer o mal? Só não participando. Por exemplo, irmãos, que nem agora nessas novas decisões do Supremo com relação à legalização do aborto. Não, a gente não precisa sair quebrando tudo. Basta a gente falar, somos contra a legalização das drogas. Somos contra deixar as coisas acontecer. A gente só se posiciona. O poder da fala já neutraliza muitas vezes o mal. É pouco, mas é muito, sabe, irmãos? Tá bom? E o último ponto, então, vamos lá. E o último ponto, o governo.
Pode ler para nós, pastor, por favor? Governo. Deus tem um propósito em tudo o que faz no mundo e providencialmente governa ou dirige todas as coisas a fim de que cumpram esses propósitos divinos. Joia. O autor ele vai também trabalhar bastante sobre essa questão do governo. Eu achei muito interessante. Ele vai mostrar que o governo é uma característica que ele sempre ensinou, ou seja, em outras palavras, a clareza dos papéis, irmãos. Tudo que Deus faz é com ordem e decência. Dentro dos propósitos de Deus, a gente entende que Deus deixou tudo muito bem organizado. Nada é sem sentido. Por isso que entra os decretos de Deus, entra a questão da importância com relação às nossas ações, os nossos atos, a nossa participação, porque se Deus ele é tão criterioso, é porque ele espera de nós o que é atitudes, e o autor também vai falar aqui sobre questões práticas. E deixa eu até ensinar uma coisa aqui para vocês, que pelo menos eu sei que cada pessoa tem uma inclinação. O autor ele também vai falar aqui sobre aquela questão do arminianismo, né? Para a gente fazer uma leitura correta, já que a gente tem liberdade, para que a gente entenda que a gente tem uma certa liberdade, que a gente tem que fazer uma leitura correta desse ponto, irmãos, porque senão a gente acaba pecando um pouco nessa questão do arminianismo. Eu não vou entrar agora muito a fundo nesse debate, mas por que eu estou falando isso? Porque se a gente não tomar cuidado, olha que interessante. Quando a gente pensa na liberdade do homem, a gente tem que dar razão à liberdade, mas a gente não pode perder de vista a soberania. Porque o arminianismo que diz assim, não, o crente perde a salvação, eu vou para o céu porque eu isso, eu aquilo, a gente está negando indiretamente doutrinas bíblicas muito importantes da soberania. Esse capítulo da providência divina, você pode ver que tudo começa com a preserva, coopera e governa. Em outras palavras, Deus governa sobre tudo. Mas nós temos uma liberdade parcial, não é total. E o que eu gosto de substituir, ao invés de livre-arbítrio, eu prefiro chamar responsabilidade pessoal. Porque, por exemplo, irmãos, eu não posso agora, pelo menos hoje, talvez nunca durante a minha vida, ter uma voz ativa contra o problema da guerra na Ucrânia e da Rússia. O que o pastor Raimundo pode fazer com isso? Não posso fazer nada. A única coisa que eu posso fazer é orar. Mas, hipoteticamente, se Deus nos levanta como uma grande voz na nossa nação religiosa, a gente pode orar muito mais. E se a gente se torna uma grande voz que tem atuação, inclusive, dentre os políticos, que os políticos ouvem, ou seja, olha o efeito. Vamos imaginar o pastor Billy Graham. Como que Billy Graham estaria se posicionando agora sobre essa questão da guerra da Ucrânia e da Rússia com o presidente americano? Vocês estão entendendo? Então, a nossa responsabilidade pessoal, ela vai até certo lugar de acordo com o nosso dom. E com a posteridade? A gente não tem acesso, mas a gente pode deixar um legado de bênção. Então, eu gosto de usar responsabilidade pessoal ao invés de livre-arbítrio, porque livre-arbítrio deixa-nos com aquela ideia pré-concebida do humanismo. Eu decido tudo. E eu estou no controle de tudo. E eu não acredito nisso. Eu não acredito. Tem coisas que fogem ao nosso controle, está além das nossas decisões. E o autor ele vai trabalhar um pouco sobre essas questões, vai buscar... e aí onde ele vai falar um pouco sobre o mal, essa questão o mal existe, então o mal é culpa nossa, Deus que cria. Então, a gente sabe, a gente já debateu aqui em classe, que o mal, na realidade, Deus tem o poder sobre todas as coisas e o mal é a ausência do bem. Simples assim. Então, em tese, Deus que criou o mal, nenhum problema. Não porque Deus seja maldoso, mas quando ele cria o bem, na ausência do bem, já está o mal.
Então, essa é a resposta da teologia. E aí, a gente vai estar concluindo agora aqui, mas deu para entender essa questão da providência divina, irmãos? Parece que a providência divina, ela é uma coisa só de Deus, mas não é só de Deus. É de Deus dando esse governo a nós, homens. E lembrem de Adão e Eva. Lembra de Adão e Eva? Receberam no paraíso o poder de fazer muitas coisas e eles entregam tudo de mão beijada para o diabo. A mesma história acontece hoje conosco, já na obra de Jesus, nos redimindo. Como assim, pastor? Perceba, irmão, quando eu sou um cristão que aplica os valores de Deus, eu estou tirando qualquer área de atuação das mãos do diabo e trazendo para a glória de Deus, na mesma obra que Jesus fez na cruz, que foi de resgatar. Por isso que quando eu sou indiferente com o que sofre, eu sou um rico cristão opressor, estou entregando essas coisas nas mãos do diabo de novo. Quando eu tenho uma igreja que eu exploro a fé dos outros, quando eu não valorizo aquilo que Deus valoriza, quando eu sou indiferente com aqueles que sofrem, percebam que de uma forma e numa proporção bem inferior, a gente está entregando de novo o que Deus nos deu, que são as vitórias, nas mãos das trevas. Estão entendendo? Então, a doutrina da providência divina, ela tem muito a ver com esses valores. E o autor aqui, ele vai mostrar tanto de forma macro, como de forma micro. Tá bom, meus irmãos? Beleza, meus irmãos? E não deu para a gente falar sobre a importância da oração, né? O autor, ele vai, no capítulo 17, ele vai falar de milagres, que Deus é aquele que cria os milagres, é aquele que realiza milagres. Nós vamos trabalhar em milagres em pneumatologia. E no último capítulo, que era o 18, ele vai trabalhar sobre a grande importância de orar. Em resumo, o autor vai mostrar o seguinte: Deus nos ensina a orar. Jesus foi um grande modelo de oração. Todos os servos de Deus oraram. E por meio da oração, Deus atua poderosamente no nosso planeta. Me explica como isso acontece. Não sei te dizer, só sei que essa é uma promessa real que acontece. Por isso que nós abrimos no primeiro módulo, lendo Daniel, mostrando que a oração ela é necessária, que a gente tem que orar, que a oração é um papel, ela executa um papel eficaz na nossa vida, que sem oração a gente não consegue ir além, a gente só consegue ir além orando. E, para mim, a oração ela acaba sendo a segunda maior arma do cristão, perdendo apenas para a palavra de Deus. Mas nós não vivemos sem oração. A oração ela é vital. E assim a gente encerra o nosso módulo. Porque o capítulo 19 vai falar sobre anjos e o capítulo 20 vai falar sobre Satanás. E isso a gente trabalha... o 19 e o 20, a gente vai trabalhar em escatologia. Então, eu vou pedir para vocês lerem esse material. Agora não é uma leitura obrigatória, mas vocês podem ler se vocês quiserem. E porque o autor ele trabalha tanto milagres quanto anjos, Satanás e demônios no capítulo da criação, porque faz parte também da criação de Deus. Milagre é característico de Deus. Nós, como avivados e pentecostais, muitas vezes achamos que o milagre é uma característica nossa, porque a gente está sendo bonzinho e temos virtudes religiosas. Não, tem nada a ver com a gente. Milagre é Deus quem faz. Se ele quiser manifestar um milagre dele sobre nós, ótimo. Senão, não. E os anjos? Os anjos também são seres criados por Deus. É o que ele vai tratar no capítulo 19. E Satanás e os demônios? Satanás era, como deduzimos, né, um daqueles seres criados por Deus por uma função específica, como Miguel, como Gabriel, e ele deixa esse posto porque ele se rebela, ele quer a glória que ele dava a Deus, agora a ele, e ele não tenta ser nem maior do que Deus, ele tenta ser igual a Deus, ou seja, ele perde a sua essência, e ele causa uma insurreição no céu, ele corrompe anjos, e por ele corromper anjos, esses anjos
caem e se tornam demônios. E são anjos que se rebelam da sua figura original. Tá bom? E aí a gente acaba o capítulo de número 20. Tá bom, meus irmãos? Alguma dúvida? Fechamos aqui? Acho que caiu a chamada do Júnior, né? Verdade. O senhor falava no começo, pelo menos no período que eu peguei, sobre o Francis Schaeffer. Ele é um teólogo, né? Eu conheço muito pouco. Mas o livro que o senhor está mencionando, qual é mesmo? Então, eu estava citando, irmão, aqui na página... Deixa eu pegar lá para você. Na página de número 209. Tá. Ele vai fazer uma citação de uma obra e citações de Francis Schaeffer, né? Ele vai mencionar o material do Francis Schaeffer, que ele inclusive coloca como nas notas de rodapé. Legal, eu vou dar essa curiada. Dá uma olhada, que ele vai falar que essas teorias não invalidam a literalidade da Bíblia, né? Vi aqui. Obrigado. Tá bom? Depois você dá uma olhada. Tudo bem, meus irmãos? Terminamos? Gostaram dessa matéria, desse módulo? Sensacional. Eu particularmente gostei bastante e, assim, não trabalhamos muito sobre a questão da criação, nem a questão da providência, nem da oração, nem dos milagres, mas trabalhamos muito sobre a questão dos atributos e da Trindade. Esses assuntos são importantes, mas são mais comuns. E, diante disso, a gente, para a glória do Senhor, terminamos mais um módulo. Terça-feira, querendo Deus, em nome de Jesus, iniciaremos mais um outro módulo que será antropologia e pneumatologia. A gente vai estudar a parte 3 do livro e a parte 4. Doutrinas do homem e as doutrinas de Cristo e do Espírito Santo, né? A gente vai estudar. Então, e dentro de pneumatologia, a gente vai estar estudando, e aí a gente vai seguir. Vai ser muito legal a parte Teologia Sistemática 3, tá bom? Então, vocês têm até terça-feira para entregar a leitura de todos os materiais, os relatórios, e até terça-feira também para entregar a prova que eu estarei disponibilizando para vocês. Eu vou estar passando aqui os detalhes para vocês. Não esqueçam o livro-texto, os materiais. Tá bom, meus irmãos? Pastor, desculpa interrompê-lo. O senhor falou sobre antropologia. Eu acho que a gente já fez, eu pelo menos, né? Eu e o Gil. Ah, tá. Então a gente vê. Eu vou confirmar lá. Pneumatologia, pode ser que a gente tenha feito, então. Pneumatologia eu não lembro, mas antropologia eu tenho quase certeza. Então tá bom. A gente vê. Vê direitinho para a gente... para eu não começar, mas ver antes de terça. E ver de preferência até sábado, sabe, pastor? Porque já estou me organizando para essa matéria. Tá bom? Combinado. Fechado. Alguma dúvida, meus irmãos? Não? Alguma pergunta? Alguma fala? Tudo tranquilo? Podemos encerrar? Tudo jóia. Então, querendo Deus, um excelente final de semana para os meus irmãos, um bom restante de semana, né? Que Deus abençoe muito vocês, as minhas ovelhinhas, querendo Deus. Nos vemos domingo, sábado não tem escola bíblica, e culto de ceia, debaixo da providência divina. Amém. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Obrigado. Meus queridos, Deus abençoe. Fiquem com Deus. Bom descanso, gente. Graças a Deus. Graças a Deus.